Olá! São Paulo pode ficar sem água a partir de outubro. No primeiro semestre, o sistema Cantareira alcançou níveis inéditos, obrigando o governo a usar o chamado volume morto para garantir o abastecimento. Por que chegamos a esse ponto? Qual é a principal causa? É a falta de chuva? Como superar o problema? Vamos conversar sobre o assunto com Delmar Mates, geólogo e consultor e professor da Escola de Engenharia de Lins. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Delmar, por que a crise de água chegou a esse ponto? A culpa é só da chuva? Evidente que não. Na verdade, a chuva está sendo utilizada como um argumento. A crise, o chamado estresse hídrico, a possibilidade de crise de abastecimento de água na região de Campinas, na Grande São Paulo, ela já vinha sendo alertada nos estudos para o Comitê de Bacia, da Bacia do Alto Tietê, desde 2005. Então, não é novidade no meios técnicos, científicos, da possibilidade dessa crise. Ou seja, o problema é a ausência de investimentos. É investimento não só, e talvez não seja o mais importante. Veja bem, nós estamos diante de uma nova realidade, por exemplo, as profundas mudanças climáticas que nós estamos enfrentando devido à formação da chamada ilha de calor, devido ao intenso desmatamento que ocorreu nas áreas produtoras de água, nas áreas de proteção dos mananciais, enfim, em toda essa região sudeste. Isso foi um dos fatores. Por outro lado, deve-se considerar, são um conjunto de fatores. Por exemplo, a Sabesp aplicou a política chamada mercantilização da água. Nós sabemos que a água é um bem essencial e fundamental para a vida, para a sobrevivência humana. E qual é a política adotada pela Sabesp? Ela se transformou numa empresa que passou a vender interessada em vender cada vez mais em quantidade maior de água e, inclusive, entrou na Bolsa de Nova York, entrou na Bolsa de São Paulo, e com isto, a prioridade dela era aumentar os lucros, vendendo cada vez mais a quantidade de água. Com esta lógica, ela acabou abandonando outras políticas importantíssimas para garantir e assegurar a água para todas. Por exemplo, uma política que chamamos de gestão de demanda. O que é isso? Pelo crescimento da população aqui de toda essa região, Campinas e São Paulo, pelo aumento das atividades econômicas, o consumo de água aumenta. Você precisa, então, aplicar uma política de controlar o consumo. De que maneira? Diminuir as perdas, utilizar técnicas, equipamentos que consomem menos água. Por exemplo, vasos sanitários, hoje, é um absurdo. Quantidade de água que se utiliza no sanitário. Em vários países já se adota também sistemas que você aproveita a água de lavagem das mãos, usam também para os vasos sanitários. Ou seja, uma política de racionalização da água. Eliminar o desperdício, de uso adequado da água. Essa política foi totalmente abandonada. Por quê? Porque é mais complexo, é mais difícil. Tem que tratar com a população, tem que definir metas complexas. É mais fácil, cada vez mais, pegar água em distâncias maiores para vender, para aumentar a fatura, com isso remunerar os investidores na Bolsa de Valores. Ou seja, em qualquer cenário é fundamental que haja racionamento de água em São Paulo. O racionamento, na verdade,
o racionamento devia ter sido implantado já em dezembro do ano passado. Aliás, em abril deste ano, um comitê que foi criado, chamado Comitê de Crise, já vinha alertando da possibilidade de nós termos uma crise de água entre julho e setembro. Foi isso que o comitê apontou. Agora, eu recebi uma notícia da agência de Bacia do Piracicaba, estão alertando que, no ritmo que estão indo as coisas, nós vamos ter problema de desabastecimento agora em agosto. Ou seja, nós estamos diante de uma crise gravíssima. E eu diria uma total irresponsabilidade de não ter implantado uma política de contingência, uma política de racionamento, uma política de emergência. Isso tem uma dimensão, uma omissão total do Estado inexplicável. Eu estou de boca aberta, não estou querendo entender, porque o governo do Estado está apostando o quê? Que nós chegaríamos em outubro, quando teríamos novamente a retomada das chuvas, e aí nós poderíamos passar sem uma crise maior. Mas eu pergunto, e quem pode garantir? Porque se o governo não fez o racionamento, o que ele fez? Ele passou a usar o volume morto. Então, a alternativa dele, de um lado, ele criou o tal do bônus, ou seja, o consumidor individual que tivesse uma redução de consumo de 20%, teria uma redução de 30% na sua conta de água. Mas isso é muito pequeno e suficiente. A segunda medida é utilizar o volume morto. Agora, o volume morto tem várias implicações e problemas. Por exemplo, se não chover para valer em outubro, então nós não temos mais nenhuma alternativa. Ou seja, nós estamos com o último bala no revólver. Delmar, para fechar o primeiro bloco, o que explica o comportamento do governo é porque este ano é um ano eleitoral? Exatamente. Essa que é a causa mais profunda, vamos chamar assim, dele não assumir o racionamento. O racionamento vem sendo apontado de uma necessidade. O racionamento dentro de um chamado plano de contingência, um plano emergencial. E nós chegamos hoje, Joel, numa situação que nós precisamos criar uma mobilização da sociedade. Esse plano de emergência envolveria uma articulação com os municípios, com um representante da sociedade civil, para discutir programas de emergência dentro dessa situação de crise. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com o geólogo Delmar Mates sobre a crise da água. Voltamos já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a crise da água com o geólogo Delmar Mates, especialista em infraestrutura e controle de enchentes. Delmar, para enfrentar a crise da água em São Paulo, você falou de um plano emergencial. Como é que seria esse plano? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse plano teria que encontrar alternativas de abastecimento a curto prazo e ele teria que seria orientado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política das Águas, que foi aprovada em 1997. E essa política define, em períodos de crise, duas prioridades: o consumo humano e o consumo para animal. Mas ela, na dimensão e gravidade da crise, ela teria que encontrar alternativas de abastecimento, porque ela já devia ter sido implantada
há meses, né? Teria que ver como reduzir as perdas, como definir prioridades, mesmo dentro dessas prioridades da política nacional, ter formas de fiscalização, de controle. Veja bem, se não fizer esse racionamento, nós vamos ter um caos. Aliás, tive notícia já que muitas empresas em Piracicaba já estão captando água nos rios individualmente. E o mesmo pode acontecer com empresas que vão perfurar poços. Quer dizer, é um salve quem puder. Ou seja, vai mexer com a economia do Estado. Sim, a economia sem dúvida, né? Eu estou falando na parte de captação de água, então cada um vai por si. Com a falta de água, a queda da produção. Queda da produção e cada um buscando individualmente, sem definir as prioridades que estão na política nacional de recursos hídricos. E vai acontecer o que já vem acontecendo agora, porque com esse desconto que o governo aplicou para quem consome até 20, tem uma redução de 20%, nessa orientação, mais uma vez, quem tem dinheiro, os mais poderosos, eles não se importam em pagar mais. Então, quem vai fazer o racionamento e vai sofrer mais os efeitos é a população de baixa renda. Mas já existe racionamento na região de Campinas e em alguns bairros da periferia da cidade? Existe. Em áreas, em municípios da Grande São Paulo, em outros municípios do estado. Segundo o último dado que eu obtive, cerca de 35% da população da Grande São Paulo já sofre escassez de água. Na verdade, eu diria que o racionamento, na prática, ele já existe. Só que ele não existe em cima de um plano, em cima de um programa, tá certo? Discutido com os municípios, com a população, envolvendo as medidas que forem necessárias de fundo também. Eu citava no bloco anterior as dificuldades políticas do governo, porque esse é um ano eleitoral. Mas também há um problema também do investimento, né? Que eu te perguntei isso também e você falou, olha, faltou investimento. Quer dizer, essa é uma situação que vai levar o Estado para o caos. Certamente. Veja bem, nós estamos aí, a região de Campinas e da Grande São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, o maior parque industrial do Brasil. Então, nós estamos colocando em risco os empregos, nós estamos colocando em risco outros problemas sociais decorrentes. Não é somente pensar na água em si, né? E por isso que exige um plano de contingência. Por isso que exige, inclusive, fiscalização de medidas e ações que sejam propostas pelos municípios, pela sociedade civil. Um outro problema que você citou, que é o desperdício, fala-se que em São Paulo há uma perda de 38% da água que é consumida. Falo em 30%, 32%. 32%. Mesmo 32% é elevado. Houve uma certa redução. O que é um número aceitável? Olha, tem países aí que a perda chega a 7%, 8%, que também outros até 4%, né? Mas vamos dizer o seguinte, se a gente pudesse baixar isso para 10% uma primeira etapa, seria uma grande conquista. Isso é uma prioridade. E o que o governo precisa fazer para começar a diminuir? Não é uma coisa, na verdade, fácil, porque existe uma tecnologia especial para identificar os vazamentos, exigem obras para trocar o sistema de distribuição, né, a rede de distribuição, principalmente nas áreas onde essa distribuição é muito antiga e está bastante deteriorada. Mas é fundamental e essencial que se faça isso num programa de curto e médio prazo. Com a falta de água, a gente pergunta, a água que São Paulo bebe é uma água de boa qualidade? Não, isso é outro problema. Esse é um problema que eu chamaria estrutural, que nós temos que enfrentar. Nós temos um problema do desmatamento, um problema estrutural que influi na produção da água. A qualidade da água, e aí eu não estou falando só a questão do esgoto, que é o mais evidente, né? E o mais claro, né? Nós temos um problema de erosão, nós temos um problema de lançamento clandestino de esgoto na rede de águas pluviais,
Nós temos, está associado também a um problema de limpeza urbana, de certo modo, nas áreas mananciais, erosões. E eu diria que o problema que está surgindo agora é que estão entrando nos mananciais a poluição decorrente de uso de compostos químicos novos, inclusive fármacos. Isso é uma coisa complicada, você está cada vez introduzindo novos compostos químicos, isso num processo acumulativo vem prejudicando a qualidade da água. E é um problema extremamente complexo para ser enfrentado, mas tem que ser encarado de frente. Depois do intervalo, vamos conversar sobre as alternativas para evitar o colapso da falta de água. Voltamos em instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nosso entrevistado de hoje é o geólogo Delmar Mates, ex-secretário de Obras e Vias Públicas na gestão Luiz Erundina. Delmar, para a gente combater a falta de água, claro, nós temos que combater questões estruturais, né, no Estado. Uma mudança cultural seria fundamental. Sim. Como ela pode ocorrer? Uma mudança cultural são os hábitos de consumo individual e evitar desperdício, isso é importante, né? Mas isso tem que ser combinado, associado com medidas de caráter mais profundo, de políticas públicas mais profundas. Por exemplo, nós temos que enfrentar como é que nós vamos solucionar o intenso desmatamento que ocorreu nas cidades, inclusive, especialmente, nas áreas de proteção dos mananciais. Ou seja, as áreas de proteção dos mananciais estão sofrendo processo de intensa degradação, inclusive no Cantareira, por erosão, não só desmatamento, por esgoto. A Billings também, né? A Billings, com certeza. A Billings tem um problema, inclusive, do bombeamento, que foi feito historicamente, que levou dejetos e produtos químicos lá, que estão acumulados já há décadas. Nós temos que acabar com essa política que hoje é aplicada pelo Estado, que considera a água como mercadoria. Na verdade, a água é um bem essencial, fundamental para a vida. Ela não pode ser tratada como mercadoria. E a Sabesp chega a um ponto, se transformar numa empresa que vende água e lança ações na Bolsa de Valores. Quer dizer, esse conceito, essa política tem que ser superada uma vez por todas. Nós também temos que ter uma política adequada para nossas águas subterrâneas, os poços. Uma política adequada para atender o interesse público, né? O interesse público, porque hoje isso está completamente abandonado, né? Quer dizer, cada um, não se tem nem um cadastramento de todos os poços e com medidas para proteger essa água. E se ela é um bem público, a água, ela tem que ser dada uma prioridade para o abastecimento humano, especialmente agora nessa situação de crise. Nós temos que encarar uma outra questão que nós temos hoje na Grande São Paulo. De um lado nós temos uma escassez, como é agora, mas nós também temos uma abundância com chuvas intensas, provocando enchentes. Ou seja, nós temos uma água não aproveitada e nós temos a falta de água. Como é que você resolve essa contradição? Isso exige um conjunto de medidas e de políticas. E aí eu acho que é fundamental... Seriam políticas públicas a médio e a longo prazo? Exatamente, exatamente. Você falou no bloco anterior, Delmar, de elementos novos presentes na água que nós consumimos, sim, que podem ser nocivos à saúde. Eu gostaria que você explicitasse mais dessa descoberta.
Nós temos vários pesquisadores, especialmente na Unicamp, que vêm tratando disso, vêm levantando dados e informações. Mas, de uma forma geral, o que nós constatamos é que a qualidade da água é péssima, tá vendo? E cada vez está ficando pior. Então, não é só tratar o problema da disponibilidade da água. Nós também temos que mexer com a qualidade da água. Como é que nós vamos enfrentar isso? Isso envolve um conjunto de políticas horizontais que extrapolam a questão do abastecimento propriamente dito. Mas é fundamental que nós encaramos essa questão. Antigamente existia uma ideia simplista de você colocar cloro já resolveria, né? Para matar os... E, aliás, diga-se de passagem, com o uso do volume morto, a qualidade da água tende a ser cada vez pior. Quanto mais nós avançarmos na profundidade da captação do volume morto, pior é a qualidade da água. Isso levanta uma questão emergencial para ser enfrentada. Como é que nós vamos enfrentar essa realidade? Porque a opção anterior, se a gente tivesse adotado a opção de você fazer um racionamento e deixar para o volume morto, isso é uma ultíssima opção. Até porque o volume morto tem um papel importante a desempenhar na biodiversidade. E até porque também a água do volume morto, o tratamento é muito mais caro, cerca de 40% mais caro. Então, essa opção que o governo adotou, eu queria reforçar isso, de não enfrentar o racionamento, é uma opção totalmente equivocada. E a população vai pagar muito caro por isso, a custo, como você já lembrou, de um processo eleitoral que nós temos aí. Muito bem. Como o governo optou por tomar essas medidas depois de outubro, qual a primeira medida que você acredita que seria necessário para a gente começar a resolver o problema da falta de água em São Paulo? De imediato, implantar um plano de contingência, um plano de emergência. E nesse plano, criar uma espécie de um comitê ou um fórum regional das águas, que envolvendo os municípios, representantes da sociedade civil, e discutir políticas alternativas, emergenciais, e aproveitar a carona para tratar dessas medidas, algumas que eu apontei aqui, que são medidas de caráter estrutural. Que seria um contraponto com a política da Sabesp, que a Sabesp vem fazendo atualmente, né? Esse comitê chamado de crise é um comitê que envolve... A sociedade civil não está lá representada devidamente, porque os comitês de bacia se tornaram órgãos foram esvaziados, burocráticos e incapacitados para resolver a gravidade que está a situação. Então nós temos que ampliar isso pela dimensão da gravidade do problema para toda a sociedade civil. Delmar, você faz parte do Coletivo Curupira, que debate políticas públicas para o meio ambiente. Quais as próximas ações do Coletivo Curupira, inclusive em função dessa falta de água e esse problema de abastecimento que envolve a nossa cidade? Olha, Joel, nós acabamos de concluir 3 seminários onde nós abordamos o quadro geral da problemática, a questão da qualidade da água e, em terceiro lugar, algumas propostas. E no final desses seminários foi escolhida uma comissão de redação que pretende fazer uma sistematização de todas essas contribuições. O seminário foi extremamente rico e nosso propósito, evidentemente, é divulgar isso, apresentar inclusive para os próprios candidatos ao governo do Estado e levar como bandeira, acho que do Coletivo Curupira e apresentar para os demais movimentos sociais como uma alternativa para enfrentar essa problemática toda. É importante que o governo ouça as entidades representativas da população, né, para estabelecer políticas públicas num momento grave como esse. Perfeito. Perfeito. É esse nosso propósito, você acertou. Aliás, parte do que eu acabei de expor aí é fruto de todo esse seminário. Mas ele não foi ainda fechado, não foi concluído. Com essa comissão de redação e, evidentemente, nós teríamos uma espécie de um outro fórum para aprovar uma espécie de documento ou espécie de manifesto
contendo todas as contribuições que pretendemos entregar para o governo do Estado também. Muito bem, me ocorreu te perguntar também a respeito da Cantareira, do Parque da Cantareira, onde o governo pretende fazer o trecho do Rodoanel. É o último trecho do Rodoanel que está faltando. Delmar, você acha que não haverá um impacto no meio ambiente com esse trecho? Pois é, são essas políticas equivocadas que estão impactando e estão influindo no sistema de abastecimento de água. Porque se for pegar o Rodoanel, não se trata de uma simples via ou uma rodovia. Uma rodovia dessa, ela atrai urbanização, ela traz investimentos imobiliários e isso promove o desmatamento e descaracteriza essas áreas produtoras de água onde a vegetação tem um papel essencial e fundamental. As áreas de mananciais, as áreas produtoras de água são incompatíveis com a urbanização. Elas têm que ser destinadas única e exclusivamente para a produção de água. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil e particularmente aqui na região. Delmar, fechando a nossa entrevista, o que deve acontecer na nossa cidade, São Paulo, sem água? O caos. Aliás, vai ser um salve se quem puder. Como não foi feito nenhum programa de contingência, cada um vai querer enfrentar a sua solução individualmente. Já está havendo uma procura para chamadas águas engarrafadas. Isso tende a aumentar o preço também. Evidentemente, quem tem dinheiro compra e os outros vão ter que minguar com a pouca água que vai sobrar ou até a água que não vai ter. Quem vai pagar a conta é a população de baixa renda. Mais uma vez, eu não tenho dúvida. Desse jeito, com essa política que está aí. Obrigado pela sua participação novamente. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.